Santo és o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui, né? Que privilégio, né, irmãos? O louvor bem fala, né? Somos libertos, somos transformados. Por isso estamos aqui, né? E temos a alegria de estarmos aqui. Como é bom chegar um dia de sábado, né? Ainda mais um dia ensolarado como esse, facilitando, né? A nós virmos à casa do Senhor. É muito bom, né? E hoje estou eu aqui. Nós vamos voltar um pouquinho lá no tempo de Juízes, né? Já estávamos ali no Novo Testamento, falando de mulheres, né? Mulheres que foram chamadas ali no tempo do Novo Testamento. Mas hoje nós vamos voltar um pouquinho lá no tempo de Juízes. Vamos falar sobre Débora, a profetisa. Débora, a juíza. Débora, a dona de casa. Débora, a mulher que estava disponível para o Senhor. Amém? Mas a mensagem não é só para as mulheres. O mês é especial das mulheres, mas a mensagem é para todos, né? A palavra de Deus, que ela possa achar guarida em cada coração nessa manhã. Amém? O tema é o chamado de Débora, né? Antes, né, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, em que Débora viveu, certo? Ela foi convocada pelo Senhor num tempo muito difícil, né? Josué já não estava mais entre eles, que foi um líder notável, né? Jeú também, Eude também não estava entre eles, que foi um líder que liderou durante 80 anos, e a Bíblia fala que houve paz durante esse reinado. Ele também já havia morrido. E a Bíblia fala aqui no capítulo 4 de Juízes, né? Eu convido vocês a abrir suas Bíblias no capítulo 4 de Juízes, para vocês estarem acompanhando. No primeiro versículo fala que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal diante do Senhor. Então, logo que faleceu Eude, o povo voltou a fazer aquilo que era mal diante do Senhor. O progresso ali da civilização da Palestina, né? A Palestina era um lugar muito próspero naquela época, né? Então havia ali grandes e pomposas cidades, né? Resultado de um crescimento, né, daquela civilização. E os hebreus, né, eles ficaram impressionados com todas as realizações dos povos vizinhos, né? E aos poucos eles foram adquirindo os costumes daqueles povos vizinhos. Aos poucos eles foram desejando, né, os costumes, e chegou então a idolatria. E assim eles se afastaram da vontade do Pai. Se afastaram de Deus, né? Como fala o primeiro versículo ali. Jabim era o nome do rei do povo de Canaã, os cananeus. E ali o rei Jabim, ele dominava as principais rotas comerciais da região ali do povo de Israel, né? Os cananeus, eles eram superiores ao povo de Israel, tratando-se de armamentos de guerra. A Bíblia fala, lá no Cântico de Débora, no capítulo 5, que eles tinham 900 carros de guerras. Pense, 900 carros de guerra, era bastante, né? Eles eram treinados, né, militarmente, né, para a guerra. Eles eram bem preparados para a guerra, né? Então, ali também, o rei Jabim, né, eles dominavam também a indústria e o comércio bélicos. E eles armavam os vizinhos ali do povo de Deus, do povo de Israel, contra eles, proibindo os povos vizinhos de venderem armas, né? De ajudarem o povo de Israel. Então, o povo de Israel, eles viviam um tempo muito difícil. Eles eram oprimidos por esse rei Jabim, o rei dos cananeus. E chegou o ponto deles pedirem socorro, né? Capítulo 4, Versículo 3 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferros, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. 20 anos, pense, irmãos, 20 anos serem oprimidos, né? Por um rei, por uma nação. Então, o povo estava se sentindo ali, né? Totalmente nas mãos do rei Jabim. E Débora, interessante que Débora foi levantada nessa época para julgar o povo, para julgar as causas do povo,
para ajudar o povo, né, nas suas dúvidas, né, nas suas dificuldades. E para nós aprender um pouquinho como Débora, né, eu posso entender que Débora ela foi uma soldada de Cristo. Não só ela. A história mais para frente vai falar sobre Jael, que também é uma mulher que ela teve um espaço dentro dessa história, um espaço muito importante, né, futuramente ali na vitória do povo. Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Vamos falar um pouquinho sobre as qualidades dessa mulher, né? Qualidades de Débora. Quantas qualidades de mulheres da Bíblia, né? Aqui foi falado, né? Que responsabilidade minha estar aqui, né? No último sábado. Ainda tem o domingo, amanhã que será a Jaque, né? E quantas histórias lindas, irmãs. As mulheres realmente foram usadas pelo Senhor para entregar a palavra do Senhor. E hoje o Senhor me escolheu para falar sobre Débora, uma mulher tão importante, não menos importante que as outras, né? Uma mulher de coragem, né? Porque foi levantada num tempo muito difícil. Então vamos aprender um pouquinho com as qualidades dela, né? E também de Jael. A primeira qualidade que nós podemos perceber aqui no texto, o versículo 4 vai dizer assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Olha só, a primeira característica que consegue tirar daqui: a simplicidade de Débora, a humildade de Débora. O texto fala que ela atendia as pessoas debaixo de uma tamareira, debaixo de várias tamareiras, né? Tamareiras é um tipo de palmeiras, vocês sabem, né? E as tamareiras, elas são palmeiras frutíferas. Elas podem, de altura, elas podem ter de 4 a 19 metros. Então, são árvores bem altas, né? E ela atendia ali, eram várias tamareiras, né, frutíferas, davam tâmaras, é claro. E ela escolheu aquele lugar para poder cumprir com o seu chamado. Pense, gente. Onde nós temos cumprido o nosso chamado? Em que lugar? Às vezes nós cumprimos o chamado do Senhor dentro de uma sala. Hoje as pessoas que tratam, né, com as causas das pessoas, né, no caso seriam advogados, né, a Suzy e muitos outros aqui, eles têm suas salas, têm os seus computadores, um lugar confortável para fazer os seus atendimentos, né, para fazer as suas anotações, os seus recursos, né, nos seus livros. Então, havia muito recurso, há muito recurso, e ali, Débora, ela não tinha recursos. O lugar que ela tinha disponível para ela cumprir o seu chamado eram tamareiras, palmeiras. Ela atendia o povo debaixo de uma árvore. Olha que interessante. Então, igreja, primeira lição, nós não precisamos de coisas grandiosas demais para cumprir com o chamado do Senhor. Né? Nós não precisamos de coisas absurdas para poder... não, mas eu vou esperar eu ter condições financeiras, eu vou esperar ter um carro, eu vou esperar a oportunidade assim, assado. Não, nós não precisamos esperar isso. Nós podemos perceber nesse texto que Débora, ela tinha um coração inclinado para o Senhor. Um coração disponível para o Senhor. Você tem um coração disponível? Mas totalmente disponível? É isso que o Senhor quer. É exatamente isso. É apenas isso. Um coração disponível. Porque Ele pede para que nós façamos a nossa parte e as outras coisas pertence a Ele. Ele vai acrescentar, se realmente nós buscarmos fazer a vontade dEle. Hoje, então, a palavra do Senhor, através dessa história de Débora, vem nos alertar para nós nos disponibilizar mais. Vocês lembram da história da igreja? Quando chega o aniversário da igreja, o que nós relembramos? Relembramos pessoas carregando bancos para irem em vigílias, não era assim? Relembramos pessoas se reunindo em casas que tinham lamparinas.
Relembramos pessoas, né, que tocavam o violão, o instrumento mais eficiente na época era o violão. E o Senhor recebia? Glória a Deus. A prova de que o Senhor usa lugares simples, pessoas simples, situações simples, né? Ele usa para a glória dele. Ele usa coisas grandiosas, usa. Ele usa, né, essa igreja aqui, uma bênção para nós. Um espaço abençoado, temos um outro espaço ali. Tantas coisas à nossa disposição, né? Eu fiquei pensando enquanto eu meditava nessa primeira parte aqui. Quantas coisas nós temos disponível para fazer a obra do Senhor. E será se nós mesmos estamos disponíveis? Será se nós temos nos disponibilizado? Débora, ela era dona de casa. O texto começa a falar que ela era esposa de Lapidote. Ela tinha um esposo. Com certeza o esposo compreensível, né? Porque ela fazia a obra de Deus. Ela atendia. A Bíblia fala que era no alto, nas montanhas de Efraim. Ela saía da sua tenda e ela ia até embaixo das palmeiras, das tamareiras, para atender as pessoas. Para ajudar aquele povo que estava passando por um momento muito difícil. E com toda a simplicidade, com toda a humildade, ela entrega a sua vida, o seu tempo ao Senhor. Aquilo que ela tem nas mãos para oferecer, ela oferece. E o Senhor faz grandes coisas, irmãos. Amém? Vamos ali para a segunda qualidade e ensinamento para nós, né? Juízes capítulo 4, versículo do 6 ao 7. Aqui, Deus desejava livrar a nação da opressão do rei cananeu, do rei Jabim. O seu exército era comandado por Sísera. E Deus usaria Baraque, com 10.000 homens do povo de Israel, tirado ali da tribo de Zebulon e Naftali. E eles deveriam descer até o Monte Tabor. É isso que está registrado aqui nesses versículos que eu falei. O lugar que o Senhor teria para eles era o Monte Tabor. Porque os cananeus estariam ali no rio Quizon, onde aconteceria a guerra. Deus deu esse recado para Débora. Ele levanta ela agora como uma profetisa. O Senhor fala para ele, chama Baraque. Como eu falei, Baraque, o líder do exército de Israel. Fale para ele, para que ele ajunte 10.000 homens das tribos de Zebulon, né, das tribos de Naftali. Ajunta esses homens e vão até esse lugar que eu te falei. E eu vou, né? Eu vou enviar esses homens ali para o rio Quizon. O rio Quizon, irmãos, ele estava seco. Era no baixo. E o povo de Deus estava no alto. E o Senhor dá esse recado para Débora e ela tem uma prontidão muito grande. O Senhor fala, mas ela fica, será? Será se eu vou falar? Ah, não, mas Baraque não vai acreditar. Ah, não, mas são 20 anos de escravidão, assim, de uma hora para outra. Não, ela foi pronta. Ela acreditou na palavra. Ela confiou que aquela palavra era do Senhor. E se a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira, amém? A palavra do Senhor não tem sombras de dúvida, amém? Antigamente o Senhor falava através dos profetas, né? Como falou através de Débora aqui. Falava através de Moisés, Josué, de sacerdotes. Hoje o Senhor usa pessoas para falar, usa pastores, usa nós para falarmos sim. Mas a maneira mais eficaz do Senhor falar é a sua palavra, é a Bíblia. E será se nós estamos dando a importância que a palavra ela merece? Hoje nós estudamos com os alunos, nós relembramos, né, que a palavra é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que mostra o caminho. Ela mostra se é o caminho estreito, se é o largo que nós vamos seguir. E ela nos dá o direito. Ela não nos obriga. Nós decidimos. Ela nos clareia o caminho. Eu decido, eu vou por aqui ou eu vou por ali.
Eu acredito, eu confio, ou eu desconfio? Débora, ela foi pronta. Ela entregou a palavra do Senhor ali para Baraque, né? Ela não amarelou, não. Ela confiou. Glórias a Deus. O versículo 6 diz assim: e enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. Essa foi o recado que ela entregou ali, rapidamente para Baraque. Ela viu que o povo precisava ser liberto. Ela se entristecia de ver aquela nação daquela maneira. Nós também nos entristecemos quando nós vemos pessoas longe da vontade de Deus, amém? Nós também. Nós queremos ver pessoas voltadas para o Senhor, e principalmente nós, né? Principalmente nós, começa por mim e por você. Nós precisamos estar olhando para dentro de nós. Será se a palavra de Deus, ela tem crédito na minha vida? Será se eu estou dando crédito para a palavra? Será se eu estou sendo a carta, conforme Paulo nos fala, para o mundo ler? Então, esse ensinamento para nós, vamos ser prontos em ouvir a voz de Deus e entregar a palavra do Senhor. Amém? Outra qualidade aqui: não recusar a ir à batalha. Não, ela não recusou. Olha o que aconteceu aqui, em seguida, versículos 8 e 9. Então lhe disse Baraque, ela fala, entrega a profecia para Baraque, e ele responde: se fores comigo, eu irei, porém se não fores, não irei. Pense, gente. Acho que Baraque deve ter pensado: poxa, esse povo aí quase nem arma tem. Como é que eu vou enfrentar? Agora uma mulher chega, me dá um recado, diz que é de Deus. Ela vai comigo se ela estiver falando a verdade. Isso é na minha cabeça, viu, gente? Eu imagino. Ela vai ter que ir comigo, se for verdade o que ela está falando. Mas ele falou: se for comigo, eu irei. Ele achou que ela ia amarelar, né? Mas não, eu irei contigo. Ela falou: eu irei contigo. Mas a honra, o Senhor iria dar a honra que seria de Baraque para uma mulher. Quem não conhece ainda a história de Débora, quando começa a ler, imagina: a honra vai ser de Débora. A honra vai ser de Débora. Vai ser de uma mulher. Isso aqui, o Senhor se levanta e profetiza através dela novamente, gente. O Senhor está profetizando. A honra, vamos continuar lendo aqui no versículo 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora levantou-se e partiu com Baraque para Quedes. Então Sísera era o líder dos cananeus, do exército cananeu, né? O Senhor entregaria Sísera na mão de uma mulher. Guarda aí, irmãos. Guarda aí essa informação. Você costuma pegar o compromisso pela metade? Ou quando você assume um compromisso, você vai até o fim? Como que é? Baraque aqui, ele meio que pegou pela metade, né? Por isso, né, a palavra vem falar, o Senhor fala duramente com ele ali, né? Mas o Senhor não falou que por isso ele não venceria a guerra. O Senhor estaria com ele, sim, né? E Débora foi, irmãos. Débora foi para ajudar ele nessa batalha. Muitas vezes, né, nós cantamos: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Mas na hora H, eu estou cansado. Eu acho que eu não vou dar conta não, viu? Esse não é do meu departamento. Isso já não faz parte do meu departamento. Né? E dessa forma, muitas vezes com essas desculpas, né? Nós acabamos deixando de ser bênção nas mãos do Senhor. Nós acabamos deixando muitas vezes de evangelizar, de ajudar no processo de libertação de alguém, de crescer, né, na maturidade, de se colocar nas mãos do Senhor em determinadas áreas, de ser um vaso nas mãos do Senhor. Por quê? Muitas vezes por meras desculpas.
Nós cantamos, nós falamos, mas na hora H, muitas vezes a gente dá para trás, né? O Senhor, Espírito Santo, quer nos encorajar. Amém? A batalha, irmãos, as batalhas da nossa vida não é nossa. Nós cantamos, a batalha é do Senhor. Nós temos que colocar confiança. Nós temos que crer nessa mensagem. A batalha não é nossa. A batalha não era de Baraque ou de Débora. A batalha era do Senhor. Porque eles nem iriam se fosse deles. Eles nem tinham armamentos adequados. O que seria deles contra 900 carros de ferro? O que seria deles? De um povo que estava há 20 anos despreparado? Mas não. Débora, com a sua coragem, ela foi levantada num tempo onde o povo vivia aquela opressão, para encorajar, para levar o recado do Senhor. O povo se lembrou do Senhor e clamou. E o Senhor ouve, pela sua misericórdia, Ele ouve e usa essa mulher, né, para mostrar que havia solução para aquele povo. Que aquela opressão não seria o fim deles. Ele usa Débora e levanta Débora. Amém? Glória a Deus. Há um antigo provérbio que diz assim: quem quer, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Vocês já ouviram? Quando a gente quer fazer, quando a gente sente que é do Senhor, a gente dá um jeito, a gente faz. A gente confia que o Senhor vai prover, amém? A gente confia que o Senhor vai dar estratégia, que o Senhor vai dar soluções, que o Senhor vai dar condições financeiras, que o Senhor vai colocar a palavra na nossa boca. De mim mesmo, acho que eu viria aqui hoje. O meu coração estava... Não. Na nossa força, não. É no nome poderoso de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Vamos falar como Maria: ó Senhor, faça em mim o teu querer. Seja feito conforme o Senhor quer, como o Senhor tem falado, como o Senhor tem chamado. Glória a Deus. E aí, irmãos, estamos obedecendo ou estamos arrumando desculpas? Que fique essa perguntinha aí nas nossas cabeças. Será se nós temos obedecido? Ou será se nós temos arrumado desculpas? Quando você for chamado para algo, lembre-se disso. O quanto o Senhor nos dá, o quanto nós somos agraciados, quantas facilidades. As pessoas tinham que andar a pé muitos quilômetros. Hoje nós temos facilidade. Aqueles que não têm carro, têm ônibus, têm Uber, têm bicicleta, têm moto. Não é assim? Se sinta privilegiado, glória a Deus. Se sinta amado. Se sinta abraçado pelo Senhor quando você receber um chamado. Outra qualidade aqui. Débora tinha, mas nós vamos falar um pouquinho de Jael. A sabedoria de Jael. Jael, ela era esposa de Éber. Aqui a palavra nos fala. Ela é esposa de Éber, e Éber, ele era um aliado ali do povo cananeu. Historiadores falam que ele trabalhavam na construção de armas. Então, ele era um aliado do povo cananeu. Mas Débora, ela tinha o seu coração inclinado para o Senhor. Ela confiava no Deus de Israel. Como Raabe, né? Ela ouviu falar do Deus de Israel e ela creu. E aconteceu tudo aquilo com Débora, né? Com Raabe. Assim também Débora. Ela confiava no Deus de Israel. Ela estava com o coração sensível, Senhor. E nós vemos aqui no continuar do capítulo 4, diz assim, versículo 10. Então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes, e subiu com os 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, que tinha apartado dos queneus os filhos de Oabe, sogro de Moisés, então ele era da linhagem ali, né? Ele fazia parte do povo, ele conhecia. E tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zar-Anaim, que está junto a Quedes. Então, Éber, ele tinha suas tendas por ali, né?
E anunciaram a Cícera que Baraque, que os filhos de Abinoam tinham subido ao monte Tabor. Então, foi ele, o esposo de Jael, que anunciou que o povo de Deus estava ali no monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, a Goim, até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia. Vamos continuar lendo. E subindo, derrotou a Cícera, o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque e Cícera. E desceu do carro e fugiu a pé. Então aqui, quando o Senhor ordena ao povo o momento da guerra, né? Débora, ela fala para Baraque: vai, que o Senhor, ele vai entregar nas suas mãos. Vai entregar nas suas mãos esse povo. Olha só, Débora, ela foi usada para animar Baraque. Ele que estava ainda apreensivo, ela falou: levanta-te e vai, porque o Senhor tem entregado Cícera nas suas mãos, ou seja, o exército inimigo nas suas mãos. Vamos falar de Jael daqui a pouco. Vamos continuar em Débora aqui. Falei que eu já ia falar em Jael, ia pular uma parte. Então, Débora, ela tinha o uso das palavras certo. O significado de Débora é abelha. E a abelha produz mel, né? E as palavras de Débora eram gostosas como mel, era doce como mel, era boa como mel. E nos ouvidos de Baraque foi assim. Foi um momento ali que ele se sentiu impulsionado, né? Encorajado, vá, porque o Senhor entregou nas suas mãos. Glória a Deus. Há tantas pessoas precisando, né, irmãos, de uma palavra doce. Tantas pessoas precisando de ser ajudadas, ser incentivadas, ser encorajadas. Às vezes precisa só de uma palavra, de um convite. Às vezes nós deixamos de convidar alguém que muitas vezes você fala assim: não vou convidar. Até o Jonas tinha comentado com a gente na mesa. Não vai convidar aquela pessoa porque já convidou várias vezes, ela não aceitou. Mas quem sabe daquela vez ela estava passando por uma dificuldade, por um problema, que ela vai lembrar do seu convite. Espera aí, a Marcinha me convidou, eu vou. O Ziel me convidou, eu vou. Eu vou lá ouvir a palavra do Senhor. Às vezes é nesse momento, às vezes você convidou várias vezes e não deu certo. Mas na última vez pode ser que dê certo, amém? Por isso nós não podemos deixar de falar, de entregar palavras abençoadoras para as pessoas. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão necessitadas de ajuda. E muitas vezes com uma palavra de coragem, a gente pode ajudar muito uma pessoa, pode levantar uma pessoa. Já recebi mensagens de pessoas, né? Às vezes eu mandar uma mensagem aleatória, assim, um carinho, e depois a pessoa me responder falando: nossa, que bênção aquela palavra, aquilo me ajudou tanto. Às vezes para nós não significa nada, foi algo tão, né? Mas para a pessoa, às vezes a pessoa está passando por um momento tão difícil que aquela palavra que você falou vai ajudar ela. Assim foi Baraque. Ele foi impulsionado, encorajado pelas palavras de Débora, quando ela disse que o Senhor entregaria o exército nas mãos dele. E a palavra do Senhor, ela é poderosa, irmãos. Ela acha guarida nos corações. Basta nós abrirmos os nossos corações. Ela transforma situações. Como eu falei, aos olhos humanos, aquele povo não tinha esperança. Mas aos olhos de Deus, como a batalha era do Senhor, a vitória era certa, amém? Glória a Deus. Então ali, na guerra, como o povo de Deus estava em cima, né? E o exército inimigo embaixo, o Senhor tinha atraído aquele povo através de Eber, né? Naquela situação. E como eu falei, Quizon, o rio estava seco. E o Senhor manda água.
Lá no capítulo 5 é o Cântico de Débora, vai falar isso. O Senhor manda água para aquele lugar. E o que acontece? Começa a formar aquele barro. E os carros começam a ficar entalados naquele barro, sabe? E ficam sem ação. Todos aqueles carros de guerra, tudo aquilo, não fazia sentido mais. E de repente o povo de Deus começou a batalhar, e o Senhor na frente, e começou a água aumentar, e os carros serem carregados. Vocês lembram do Mar Vermelho? É claro que essa situação aqui não é da mesma tamanho, né? Mas me fez lembrar do Mar Vermelho, quando o Senhor fecha o mar e derrota todos os inimigos dos filhos de Israel ali, né? Foi mais ou menos um pouquinho daquilo. Foi um pouquinho daquilo que aconteceu aqui, né? Os carros ficaram atolados, em seguida foram carregados. E Cícera, o que ele fez? Ó, ele deu no pé. Epa, eu não vou ser destruído aqui por esse povo. Ele que era o bambambam, né? Era o tal. De repente ele, ó, sai correndo. É aí que entra Jael. É aí que entra a sabedoria de Jael, pessoal. Ela fala, né? Quando ela vê aquele homem vindo correndo, ela já sabia quem era. Ela abre a sua tenda para ele. Ele estava cansado, né? E ele entra na tenda e pede água. E ela não dá água, ela dá leite. É uma estratégia dela. Ela dá leite. Ele se deita e pega no sono. Antes de dormir, ele fala assim: não deixe ninguém entrar aqui. Porque era uma tenda de uma mulher, né? Se ela falasse que não era para entrar. E ela falou: sim, eu não vou deixar ninguém entrar. E deu para ele o leite e ele pegou no sono. E olha a coragem dessa mulher. Ela pegou uma estaca da sua tenda, estaca pontuda, colocou na fonte dele, enquanto ele dormia, e cravou aquela estaca. Ela derrotou Cícera. Olha aqui a palavra do Senhor se cumprindo, a profecia, lembram? Que o Senhor falou para Baraque? Que a honra seria de uma mulher, que uma mulher derrotaria Cícera. Então foi Jael, essa mulher sábia. Essa mulher, né, que o seu marido estava aliado com o povo inimigo, ela tinha o coração inclinado para o Senhor. E ela fez aquilo que o Senhor colocou no coração dela, aquilo que estava no alcance dela. Ela estava ali, ó, cercando a sua tenda de proteção. Aparentemente parece que ela abriu a sua tenda para o inimigo, né? Mas era apenas uma estratégia. Apenas uma estratégia. Nós precisamos usar de estratégia para cuidar da nossa casa, para cercar a nossa casa. Nós precisamos cercar de cuidado a nossa casa. Nós precisamos pedir a orientação do Senhor para que nós possamos ter essa sabedoria. Aparentemente a gente vê essa mulher abrindo a casa para o inimigo, mas era pura estratégia. E ela derrota o grande líder do exército cananeu. Pense que humilhação para um homem naquela época. Que humilhação, né, para o povo, saber que uma mulher havia derrotado um líder de guerra. Outra soldada do Senhor, Débora e Jael, soldadas corajosas, soldadas destemidas, que tinha, mas o que elas tinham? Um coração inclinado para o Senhor, um coração disponível, lembra dessa palavrinha? Disponível para o Senhor, foi obediente ao Senhor. É isso que a história de Débora vem nos ensinar. O principal, disponibilidade e obediência. Além da fé, nós precisamos, irmãos, disso aí. Disponibilidade e obediência. Se eu não tiver disponibilidade, como eu vou ser usada? Como eu vou ser usada na obra do Senhor? Se eu não me disponibilizar? Ah, não, eu não vou. Ah, não. Eu tenho que me disponibilizar. Começamos lá falando sobre a humildade de Débora. Ela não tinha nada nas suas mãos. Mas ela tinha um coração inclinado. Ela tinha disponibilidade para aprender. Ela era aberta para receber a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. E aqui no final, irmãos, do texto, nós vemos que o povo, eles foram vitoriosos. Eu não vou ler todo aqui o capítulo, que tem a parte de Jael. Você pode ler em casa. Mas nós vemos aqui que o Senhor deu vitória. Eu vou ler aqui os últimos 2 versículos. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel.
E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. O Senhor deu vitória ao seu povo. O que parecia impossível, aconteceu. Não tem nada impossível para o nosso Deus, igreja. Pense aí, a sua dificuldade. Ah, isso é impossível acontecer. Não, eu digo para você que não é impossível. Eu digo em nome de Jesus, não é impossível. Focalize a sua bênção. Focalize aí. Não é impossível. O nosso Deus pode todas as coisas. Jesus conquistou a nossa libertação, a nossa salvação lá na cruz do Calvário. Aqui, o Senhor conquistou a vitória para o povo que estava oprimido. Ele deu liberdade. E é isso que o sangue de Cristo faz em nós. Ele nos dá liberdade. E o que eu e você vamos fazer com essa liberdade? Usamos essa liberdade para a glória de Deus, igreja. A glorificar o nome de Deus, amém? E esse capítulo 5 aqui, o que acontece? É adoração pura. Débora, ela conta todos os acontecimentos da guerra aqui. Tudo o que aconteceu. Ela exalta o nome do Senhor. O último tópico é a adoração. É a finalização aqui da mensagem. A adoração. Aquele povo que há 20 anos eles não adoravam. Há 20 anos eles não tinham a alegria de adorar. E agora eles voltam a adorar, a celebrar. E Débora, além de profetisa, juíza, dona de casa, agora ela é uma compositora. Ela é uma cantora. Glória a Deus. E é na adoração, irmãos. A adoração, ela nos traz entrega. A adoração dá testemunhos do Senhor. A adoração, irmãos, glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. No monte da adoração é o lugar melhor para a gente estar. Assim como a oração, a adoração também. É maravilhoso nós estarmos no lugar de adoração. É maravilhoso nós estarmos aqui, nós estarmos lá em casa, no nosso lar, no nosso quarto, no momento de adoração. Como é maravilhoso. E a festa aqui termina com uma adoração, não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Deus usa essas mulheres. Mas a honra não é delas. A honra elas até tiveram honra, né? Mas a glória, a adoração somente a Deus. A adoração somente ao nosso Deus. Que nós possamos estar sensíveis ao chamado. Olha aí quantas histórias, quantos exemplos nós tivemos ao decorrer desse mês aí, de mulheres. Vamos se espelhar em um chamado. Em qual que você se parece mais? Qual que você acha que tem mais facilidade? Se espere nesse chamado. Esteja sensível. Quando o Senhor te chamar, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para cumprir o teu querer, amém? Então, irmãos, o final da mensagem aqui eu quero ler com você, no capítulo 5, versículo 12. Tem uma parte do cântico que ela diz assim: desperta, desperta Débora, desperta e entoa um cântico. O Senhor pode estar falando para nós: desperta, igreja, desperta. Entoa um cântico ao nome do Senhor. Desperta, igreja, eu quero usá-los. Desperta, eu quero tirar vocês dessa situação. Creia. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos.